Bem, a minha visão aqui não é fazer um vídeo muito longo, mas é dizer mais ou menos o que aconteceu. Jesus, então, quando ele foi sentenciado, ele ficou preso, dependurado nos calabouços da casa do sumo sacerdote Caifás, né? E isso tudo à noite, beleza? Ele ficou ali. Quando ele foi levado para Pilatos, Pilatos era o governador naquela ocasião. Então Pilatos representava a jurisprudência romana. E Jesus estava sendo acusado pelos judeus. Então Pilatos foi o responsável de sacramentar a ordem dos judeus. Obviamente nós sabemos que Israel estava sob a jurisprudência de Roma. Inclusive até a própria veste do sumo sacerdote se encontrava nas mãos de Pilatos. Então tudo foi muito comprado, tudo foi muito arranjado para colocar Jesus naquela situação. Então Jesus, quando ele foi crucificado por desobediência e por se achar que ele era como Deus. Foi exatamente esse que foi o crime dele, flagrante sacrilégio. Agora eu vou dizer para você o seguinte, o que leva Jesus até a crucificação é esse crime, né? Agora, no decorrer do julgamento de Jesus com Pilatos manda aplicar em Jesus 40 chibatadas, né? Essas chibatadas que aplicaram em Jesus era exatamente para tentar acalmar a multidão, né? Pilatos não queria, porque ele encontrou crime em Jesus. Só que a mulher de Pilatos, segundo a tradição humana, era Cláudia. Ela deixou Pilatos ciente de que aquele homem era diferente, que muito sofreu no sono, para deixar ele em paz. Mas Pilatos não ouviu o que a sua esposa falou e acabou sentenciando a Jesus. Agora nós vamos entrar rapidamente aqui de o que aconteceu com Jesus. Ele leva uma surra para acalmar. Você sabe que essa surra era praticada por um chicote chamado vasoreg, que é um chicote de 12 tiras que tinha na ponta ossos, né? Com o chumbo, causava dilacerações na carne humana. Então, se Pilatos mandou dar Jesus ali, né? X de chibatadas, você vai calcular pelo número dos vasoreg. Então os teólogos chegou à conclusão que Pilatos, né, mandou ferir Jesus com 476 marcas, além da marca dos braços, né, que é a tumefações, ou escala de pressão, que ficou por causa da madeira. Além disso, nós temos também as marcas causadas pelos espinhos, né, que perfurou ali a pele de Jesus. Além disso, nós temos também as marcas que a crucificação causou nas mãos e nos pés de Jesus. E por último, a marca que a lança de Alzoreg, a lança de Longinos, né, que foi um soldado romano, né, que se encontrou depois de relato sobre ele e perfurou aquele lado direito de Jesus, que saiu água, que na verdade é plasma, né? Enfim, tudo isso aconteceu com Jesus no período da sua crucificação. Jesus, ele andou basicamente 400 metros do local da crucificação, que é um arco que tem ali em Jerusalém, chamado Ex-Homo, ou esse homem onde Pilatos aponta, com um patíbulo, né? Patíbulo, que era uma madeira de 120 quilos até a cruz, até o local da crucificação. Lá havia haste. Ali, provavelmente, né, segundo aí a teologia, essa cruz tinha média de 2 metros e 75 metros de centímetros de altura, né? Era colocado ali um lembrete da acusação do crime daquela pessoa, que na realidade nós sabemos que foi Jesus Nazareno, Rex e Eudoro, né? Esse é Jesus, né? Jesus, o rei dos judeus, que se comparava a ser Deus, mas também se comparava a ser um rei. E na ocasião que Jesus chegou em Israel, o trono de Davi estava usurpado por um Edomita, né? Que era um descendente de Esaú, que era o Herodes o Grande. Então foi uma confusão muito grande, até porque Jesus não teve direito, né, de subir o trono de Davi fisicamente. Mas não era esse trono que ele queria. Então, Jesus ele foi crucificado em um monte chamado Gólgota, que de acordo com os geólogos da época, né, que estudaram lá, ele tem 777 metros de altura. Essa é a altura exatamente do morro onde Jesus ficou. Existe até lá hoje, é um local fechado pelos árabes, né? Os judeus não têm acesso ali. E uma curiosidade também é porque por que se dava vinagre, né, a Jesus? Por que as mulheres tentaram dar vinagre a ele? Porque o vinagre amortecia a queda, o sofrimento, né, deixava a pessoa meio embriagada. Então era uma anestesia natural daquela ocasião. Mas Jesus não quis, porque ele queria ter uma morte consciente, ok? Uma outra coisa importante é o seguinte: por que lançaram sorte das vestes de Jesus, né? Foi um deboche? Não, ali era um deboche sim, porque era comum os prisioneiros de guerra, os seus espólios, ser divididos entre os soldados. Então foi uma maneira de zombar de Jesus, já que o que foi entregue a ele foi uma capa, uma túnica, né, vermelha ali, escarlate, enfim, representando que ele era algo, que ele se achava seu rei. Então eles começaram a cortar aquilo ali, lançar sorte para que ele ficava com uma parte melhor daquilo ali. Era uma forma de deboche da parte dos soldados romanos. Enfim, todo esse sofrimento que Jesus teve, eu esqueci de mencionar que lá no monte, Lucas vai citar que ele teve um sangramento. Esse sangramento, a medicina, os médicos, os cientistas descobriram na Primeira Guerra Mundial, quando uma bomba na Alemanha, uma criança começou a sangrar pela pele. E aí um médico, um cientista comparou que este sangramento foi o mesmo evento que ocorreu com Jesus. Como a medicina naquela ocasião estava avançada, foi provado que a criança sangrou por causa de um evento de opressão, de tamanha depressão e angústia. Foi exatamente o que o Filho de Deus sofreu naquele local. Enfim, após todo esse sofrimento, né, Jesus ele teve uma morte. E qual foi a morte dele? Bem, a morte de Jesus é algo engraçado. Por quê? Porque se ele morreu, ele não pode ser o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não morreu, mas ele se entregou. Mas ele teve que morrer, obviamente, né? Então tem teórico que diz que o Filho de Deus não morreu, ele se entregou. Bem, a morte de Jesus foi uma morte devido aos flagelos que ele sofreu, a angústia que o seu corpo estava passando. Ele se entregou, né? Mas provavelmente uma das causas da morte da cruz do Calvário era a deficiência respiratória. Porque quando colocava o seu pé ali na madeira, chamado corvos, né? Você botava o pé ali, cérebros, desculpa, botava o pé ali, crucificava você não conseguia ficar em pé constantemente. Então você pressionava o pulmão, causando o quê? Falta de ar. Então você morria por falta de ar. Mas nas leis de Moisés dizia que o cordeiro pascual tinha que ter uma morte normal. Essa morte não poderia ser por sufocamento, tinha que ser uma morte por imolação. Então Jesus, ele para não morrer dessa forma, ele se levantou e entregou o seu espírito. Mas por que nós sabemos que ele não teve uma morte de sufocamento? Porque os guardas, quando chegaram para aplicar o crucifrágio, que era quebrar o joelho do crucificado, né, com um bastão, já perceberam que Jesus já estava morto. Fizeram com os dois que estavam do lado dele, mas não fizeram com Jesus. Então, minha gente, foi exatamente o que aconteceu com ele. Quando Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né, e o castigo que nos trazia era paz, que a paz estava sobre Jesus, Isaías está dizendo que tudo isso que aconteceu com Jesus foi exatamente para que um dia nós pudéssemos entender e ter a gratidão de que ele de fato foi o salvador deste mundo e que ele passou tudo isso por amor a mim e você. Lembre-se sempre disso, não importando qual é a sua religião, não importando o que você prega, o que você ensina, mas lembre-se de sempre espalhar esse amor tão valoroso, tão varonil, deste grande homem que passou entre nós, que viveu entre nós e que nos deixou uma mensagem muito bonita através do seu sofrimento naquela cruz. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses 2, versículo 15, né, que tendo despojado todos os principados e potestades, sobre todos eles Jesus triunfou jocosamente. Mateus 28:18 diz que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e ele nos concede esse poder, de poder falar desse momento tão difícil da vida dele, mas que ele triunfou sobre a morte. E João vai dizer lá em Apocalipse 18 que ele carrega das suas mãos o poder da vida e da morte, que ele tirou da mão do diabo para te dar vida neste dia. Shalom para você, muito obrigado pela sua atenção.